Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. No programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Otávio Neto, que é médico clínico e preceptor da Residência Médica Clínica do Hospital Regional de Arco Verde. O programa está muito bom e claro que você não vai perder. Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, você que está em casa e abriu mais uma vez as portas da sua casa para que o programa Saúde em Evidência chegue com informações de qualidade para você e sua família. Estamos no mês junino, estamos sim nos preparando para curtir as festas, mas claro que saúde sempre será um tema muito importante. E hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios recebendo o médico, o doutor Otávio Neto, que é clínico geral, e ele está como preceptor da clínica médica aqui do Hospital Regional de Arco Verde, e vai contar um pouco para nós, um pouco não, ele vai contar muito para nós, sobre o que é o universo da clínica médica, que muito provavelmente você que está em casa não conheça como você conhece outras especialidades. Então você vai saber tudo o que precisa sobre a importância desse médico, nesse primeiro contato médico-paciente, quando a gente chega lá numa unidade básica de saúde da família, numa UPA, num hospital regional e também num hospital particular. Doutor Otávio Neto, seja muito bem-vindo à nossa casa. Para nós é uma honra recebê-lo aqui. Doutor Otávio é de Arco Verde, é conterrâneo nosso, está de volta à terrinha, então seja muito bem-vindo duas vezes. Obrigado. À terra e à TVLW. Muito obrigado. Um prazer aqui falar de clínica médica, falar de medicina. E vamos lá, tem muita coisa para a gente falar aí. Queria começar explicando para quem está em casa o que vem a ser clínica médica. Quando a gente fala é um clínico geral, eu fui atendida por um clínico geral. Certamente você que está em casa já foi atendido por um clínico geral. O que é, doutor Otávio, clínica médica? Bom, a clínica médica, ela é uma especialidade médica, tá? Então, é uma especialidade como é a ginecologia, como é a pediatria, como é a ortopedia, tá? E o médico, para ele virar um especialista em clínica médica, ele precisa fazer a residência em clínica médica, tá? Então, ele faz a faculdade de medicina, né? Durante os 6 anos, né? E no final do curso, se ele optar por seguir a carreira de clínico, ele precisa prestar uma prova, né? Uma prova para cursar a residência de clínica médica e passar 2 anos, né, nesse treinamento, geralmente em ambiente hospitalar, para ter essa formação, né? E o clínico, né, o médico que tem a residência em clínica médica, ele é diferente do médico generalista, que é o médico formado em medicina, ponto. Tá? É bem importante falar nisso, né? Essa diferença, porque a maioria das pessoas, talvez, muito provavelmente você que está em casa, pense que o clínico geral é a mesma coisa do generalista, e não é. Não é. São atuações diferentes, né? Então, quando o médico ele se forma em medicina, né, ele cursa 6 anos de faculdade e, ao final do curso, quando ele recebe o diploma de médico, ele é chamado de médico generalista. Ponto. Se ele opta, né, por cursar a residência médica de clínica médica, aí ele se torna clínico geral, é uma denominação, clínico, internista também é outra denominação, porque em países como os Estados Unidos, por exemplo, a clínica médica é conhecida como medicina interna, né, como fazendo uma alusão a os cuidados do paciente internado, né? Então, o médico clínico nos Estados Unidos ele tem mais essa denominação de internista. Mas, resumindo, médico generalista é uma coisa, médico clínico geral, médico clínico é outra.
Tem uma diferença também entre o médico clínico e aquele médico que atende a família, que atende a comunidade, que certamente você que está em casa passa por esse profissional quando vai no postinho. Tem diferença ou não? Sim, tem diferença. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes o médico generalista, né, o recém-formado em medicina, ele acaba atuando, né? Também nessa função. Exatamente. Ele arruma um emprego no postinho, acaba trabalhando no posto de saúde, também acaba dando plantão na emergência de um hospital, né? Mas existe diferença sim. Então, o médico clínico é aquele médico que fez residência em clínica médica e o médico de família e comunidade é aquele médico que fez residência numa especialidade chamada medicina de família e comunidade. Então, o médico clínico, ele durante 2 anos ele é treinado principalmente em ambiente hospitalar e ambulatorial, né? E o médico da família e comunidade ele é treinado principalmente em ambiente de posto de saúde, né? Quando a gente vai dividir os níveis de atenção de saúde do SUS, a gente tem a atenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária. O médico de família e comunidade é o médico da atenção primária, é o primeiro contato Sim. do paciente com a saúde. Então, é aquele médico que resolve grande parte dos problemas do paciente, tá? Tanto no âmbito da clínica do adulto, da pediatria, ele pode fazer pré-natal, então ele resolve vários problemas ali no ambiente de posto de saúde. Já na atenção secundária, a gente tem um ambulatório, né? Então, são os médicos que têm uma Já vai especialidade. regulado pela atenção primária. Exatamente. Então, quando o médico da atenção primária ele não consegue resolver o problema do paciente, ele vai encaminhar ou para a atenção secundária ou para a atenção terciária. A atenção secundária é um ambulatório de clínica médica, é um ambulatório de cardiologia, de endocrinologia, e a atenção terciária é o hospital. É onde o paciente é operado, é internado numa enfermaria, é internado no UTI, né? Então, existe essa diferença de campo de atuação e de resolução de problemas. O clínico ele vai cuidar de problemas clínicos do adulto. Eu costumo muito dizer que o médico clínico, que tem residência em clínica médica, ele é o pediatra do adulto. Assim como toda criança tem um pediatra ali de estimação, né? Todo adulto deveria ter um clínico de estimação. Era essa a pergunta que eu ia fazer, que eu acho que é muito importante para você que está em casa entender quando a gente deve, como paciente, procurar um médico clínico. Veja, o clínico ele tem uma ampla área de atuação, tá? Então, quando a gente é formado, né, na residência de clínica médica, a gente atua principalmente em ambiente hospitalar e ambiente ambulatorial, tá? Então, a gente cuida de várias doenças, né? Dando um exemplo, né, na minha vida prática. Então, na enfermaria, né, em que eu trabalho, a gente tem desde uma insuficiência cardíaca, né, um paciente com problema cardiológico, até um lúpus, que é uma doença autoimune, tá? Pacientes com busca de diagnóstico de neoplasia, tá? Então, quando é que a pessoa deve procurar um clínico? Quando ele sentir um sintoma, né? Então, o paciente ele está bem, de repente ele sente uma falta de ar, de repente ele sente uma dor no peito, de repente ele sente uma dor na barriga. Isso pode ser muita coisa, tá? Então, quando a gente procura um médico clínico, né, que tem uma ampla gama de possibilidades diagnósticas para você, você aumenta a possibilidade de você chegar no diagnóstico certeiro. Eu tinha um antigo professor, né, que costumava dizer, um paciente com uma dor no peito, se ele procura primeiro o cardiologista, ele vai receber um diagnóstico de angina, que é uma dor no peito, que pode levar a um infarto futuramente, de uma forma simples explicando. Se ele for num psiquiatra, ele vai receber um diagnóstico de ansiedade, né? E quando ele procura o clínico, como o clínico tem ele não vai estar sujeito a seguir os diagnósticos da sua subespecialidade, ele acaba tendendo a abrir mais a mente, abrir mais a gama de possibilidades, o leque de possibilidades diagnósticas, e tem mais chances de chegar num diagnóstico certeiro para o paciente. Isso que o doutor Otávio está falando é muito importante para que a gente entenda, né, e até esse paralelo que ele trouxe. A criança, ela tem um pediatra,
o idoso tem um geriatra e nós adultos precisamos ter um clínico, um médico clínico para chamar de nosso, aquele médico que vai conhecer a nossa história, né? vai estar de perto, fazendo esse acompanhamento enquanto a gente está aí nesse intervalo de criança a idoso, a gente precisa da figura do médico clínico. Sim, exatamente. É interessante isso que você falou, Catarina. Então, a gente, por exemplo, a nível de emergência, né? Qual é o paciente que geralmente começa a ser atendido pelo clínico, né? A nível de emergência, aqui em Pernambuco, a Secretaria do Estado, ela geralmente determina 14 anos de idade, tá? Então, se uma criança de 13 anos de idade, ela chega numa emergência, ela é atendida pelo pediatra. Se uma criança de 14 anos, ela chega, ela Já vai para o clínico. Exato. A nível ambulatorial, isso muda um pouco em alguns locais. Geralmente, essa transição ocorre aos 18 anos. Então, eu tenho, por exemplo, um paciente que é acompanhado por um pediatra, tá? Num ambulatório de pediatria. Geralmente, ele fica nesse acompanhamento até os 18 anos. Quando ele chega nos 18, ele passa a ser acompanhado por um clínico. Uma coisa importante também para você que está em casa e saber, doutor Otávio, quando o paciente passou pela pessoa do médico clínico, quando esse paciente deve procurar uma subespecialidade? Veja, essa pergunta é bastante interessante, né? Porque muitas vezes a gente, na prática, né, como a gente conversou aqui, acaba já indo para o subespecialista, né? Como a gente falou da dor no peito, eu vou logo no cardiologista, ou eu sou muito ansioso, penso logo que eu tenho ansiedade, né? E, veja, existem várias doenças em que a orientação das próprias organizações da subespecialidade orientam um acompanhamento clínico inicialmente. Vou dar um exemplo, né? Então, se você for ver fluxogramas de tratamento de algumas doenças, eles determinam em que momento você deve encaminhar o subespecialista. Então, por exemplo, insuficiência cardíaca, tá? A insuficiência cardíaca, que é uma doença que está cada vez mais prevalente na nossa população, pelo aumento da faixa etária, né? As pessoas estão vivendo mais e, infelizmente, sofrendo mais com algumas doenças, né? E a insuficiência cardíaca, ela deve ser tratada pelo médico clínico. E aí, em determinado momento em que você tem uma insuficiência cardíaca avançada, em que você está fazendo todas as medicações e você não está obtendo controle, é o momento de encaminhar para o cardiologista. Ou então, por exemplo, uma doença chamada DPOC, tá? DPOC é uma doença que é uma sigla de um nome maior chamado doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que geralmente é causada pelo uso do cigarro, tá? Então, é outra doença que o clínico ele vai cuidar dessa doença até um estado mais avançado. Vai chegar um momento em que, apesar de todos os esforços medicamentosos por parte do clínico, ele não obteve um resultado. E aí é quando esse paciente vai para o subespecialista. Então, o subespecialista ele deve estar lá na ponta do tratamento, tá? No final do tratamento, quando todas as opções foram esgotadas. No momento do diagnóstico e no momento do tratamento inicial, isso é uma competência que geralmente deve ser atribuída ao médico clínico. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Fique conosco. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas.
O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta e pegando o gancho do bloco anterior, que o doutor Otávio explicou para nós, que o subespecialista deve estar lá na ponta, né? Então, antes, todo um trabalho, toda uma dedicação do médico clínico. É bom que a população entenda que, muitas vezes, há uma má interpretação de que o fluxograma, de que o sistema está impedindo de que você tenha acesso a um psiquiatra, acesso a um cardiologista, que seriam as subespecialidades, mas não, é que é o padrão, o protocolo padrão a ser seguido, né, doutor? Então, tem ali até um determinado momento em que um profissional demanda para o outro. Exatamente. Falando, por exemplo, da asma, tá? Que é uma doença bem prevalente, né? Tanto em crianças, em adultos, né? Que carregam a asma para a vida adulta. Então, geralmente, você divide, né? Tradicionalmente, você divide a asma em steps, né? Como se fossem os degraus da doença, né? E aí, um asma mais leve seria step 1, um asma um pouco mais avançado, step 2, step 3, e assim vai até o step 5, geralmente, tá? Dependendo do tipo de classificação que você utilizar. E aí, o momento que você deve encaminhar o paciente para o pneumologista, geralmente é no step 4 para o step 5, tá? Ou seja, é aquele paciente que você já adicionou várias medicações, né? E mesmo assim ele continua piorando ou não apresentando nenhum tipo de melhora. Então, como você falou, é lá na ponta do tratamento é que a gente vai considerar trazer o subespecialista para perto da gente. E isso é muito corriqueiro, às vezes, a nível de emergência, de ambulatório de clínica médica, o paciente já requerer para a gente um encaminhamento para o especialista. Doutor, não seria melhor o senhor me mandar logo para um endocrinologista, para um cardiologista, para um pneu, quando na verdade a gente tem um treinamento, né, e a competência seria de o quê? tratar. Uma questão mais cultural? Cultural, com certeza. De só se sentir seguro se eu estiver na mão de um cardiologista. Exatamente. E não me sentir tão segura se eu estiver nas mãos, né, sobre os cuidados de um clínico. Exatamente. É uma questão cultural. Se você for, por exemplo, para grandes centros, tá? Então, por exemplo, se você for para São Paulo, se você for para Recife, né, que é o primeiro e o segundo polo médico do Brasil, a figura do clínico ela é mais valorizada, né? Então, você tem médicos que são clínicos, puramente clínicos, não apresentam nenhuma subespecialidade, apresentam a especialidade de clínico, e eles são super valorizados, né? Eles cuidam de pessoas, de famílias, e não se tem tanto essa cultura do subespecialista. Mas existem alguns centros, né, que têm menos conhecimento dessa área, como o interior, até às vezes algumas capitais. Eu morei um tempo em João Pessoa, por exemplo, e lá em João Pessoa não se tem a cultura do clínico, né? Como aqui em Arco Verde, no interior, também não tem. Se tem essa cultura de eu senti uma dor no peito, eu vou logo no cardiologista, né? Eu fiz um exame de rotina, eu vi uma alteração ali da minha glicemia, né, do meu açúcar, eu vou logo no endocrinologista. E termina que você que está em casa, ou eu, termina que a sensação que me veio agora é que termina que a gente fica sem médico. Sim. Porque você passa pelo cardiologista, aí passa pelo endocrinologista, mas ninguém tem o teu histórico. Então, essa pessoa, para me conhecer, para eu dizer, eu tenho um médico da minha confiança, tem de ser ou deve ser um clínico. Deve ser o clínico. A gente fala muito em centralização do cuidado. Perfeito. Né? A centralização então, você vai centralizar o cuidado no clínico. Tá? O clínico é quem vai cuidar de você e, havendo a necessidade, ele vai encaminhar você, ele não vai jogar você para o subespecialista, né? Ele vai trazer o subespecialista para perto, para junto com ele tentar cuidar de você. Se tem muita prática, por exemplo, trazendo Recife, que é onde eu fiz minha residência,
de sempre se ter a figura do clínico, inclusive para opiniões, né? Então, por exemplo, um paciente que é acompanhado por um clínico médico há anos, e aí ele apresenta um problema que requer o auxílio de um subespecialista, e aí o que é que acontece? Às vezes esse paciente ele tem tanta confiança no clínico que ele traz o clínico para perto dele para pedir a opinião. Olha, doutor, o cardiologista indicou que eu fizesse um cateterismo, que eu fizesse um determinado procedimento, o que é que o senhor acha? Tá? Então, a opinião do clínico, ela importa muito nesse momento, né? Porque a gente também tem muito treinamento para estudar artigos científicos, então sempre que tem um procedimento ou uma cirurgia que foge um pouco da nossa alçada, a gente tem a capacidade, o treinamento para ir ali, estudar, ver se realmente é o melhor para o nosso paciente e aconselhar aquele paciente, não, realmente faça esse procedimento, não, vamos conversar com o seu cardiologista, talvez seja melhor essa outra opção, tá? Então, até esse papel de conselheiro em saúde, de centralizador do cuidado, é importante na figura do clínico. Então, o clínico, ele tanto vai estar nessa posição de nesse cuidado com o paciente, buscar outros profissionais para cercar esse paciente de cuidados específicos, como também esses outros profissionais que têm subespecialidades vão chamar a figura do clínico para essa opinião, né? Para discutir caso, para dizer o que é que a gente faz, ó, a situação é essa, como é que a gente pode resolver? Exatamente. Você, mais uma vez, né, trazendo Recife, que é o grande exemplo para mim dessa figura do clínico, você tem muitos clínicos pareceristas. Como assim? Você tem um paciente internado no hospital, internado numa enfermaria, internado numa UTI, e a família tem confiança num determinado médico. Então, ela chama esse médico para que ele avalie aquele paciente dentro daquele ambiente hospitalar e dê a opinião dele. Olha, eu acho que está sendo feito correto, eu acho que deveriam fazer desse jeito e tal. Dá a impressão clínica dele, entendeu? Então, essa centralização do cuidado no clínico do cuidado no médico clínico é muito importante. Trazendo mais um exemplo, né, um exemplo prático. Eu tenho um paciente, né, no ambulatório de clínica médica que a gente está na busca de um diagnóstico de uma doença meio rara, né, uma doença chamada granulomatose eosinofílica com poliangeite, é uma doença bem rara que geralmente pode ser cuidada por pneumologista, por reumatologista, e aí quem vai ter o discernimento de encaminhar para o médico que pode auxiliar no cuidado desse paciente é o clínico. Então, por exemplo, a gente está buscando o diagnóstico. Se a gente chegar ao diagnóstico, a gente vai começar o tratamento. Mas vai chegar um ponto que eu vou precisar, caso eu chegue ao diagnóstico nesse paciente, do auxílio do pneumologista, porque tem uma medicação que quem tem mais propriedade para prescrever, para manejar, é o pneumologista. Mas não quer dizer que eu vou largar a mão daquele paciente. O paciente vai ser acompanhado por mim e pelo pneumologista. Então, mais uma vez, é a centralização do cuidado. Eu agora vou fazer uma pergunta que talvez seja até uma pergunta ignorante, mas talvez muito esclarecedora para todos vocês que estão em casa. A gente sempre vê consultório de cardiologia, consultório de ginecologia, consultório de pediatria, consultório de otorrinolaringologia, mas pouco se vê consultório de clínico geral. Verdade, infelizmente. Por quê? Mais uma vez, a questão ainda cultural. Exatamente, Catarina, é uma questão cultural, né? Mais uma vez eu comento sobre Recife. Se você for em Recife, você vai ter vários clínicos que têm consultório, tá? Vários clínicos que têm sua clínica, que têm pacientes. Então, não é só o profissional que ele está lá na atenção terciária, não. Ele pode estar também e deve estar no consultório. Sim, exatamente. Na residência médica, a gente tem o treinamento em vários ambientes, tá? Então, o médico que tem a residência em clínica médica, né, o médico clínico, ele pode atuar tanto na emergência clínica, ele pode atuar na enfermaria de clínica médica, evoluindo seus pacientes.
evoluir paciente é você ver se o paciente está respondendo ao tratamento, se precisa mudar, se já tem condições de alta para casa. Ele pode atuar também em UTI, né? Manejando doenças graves, e ele pode atuar em ambulatório, em consultório também, né? Eu, por exemplo, eu atuo em emergência, né? Então eu recebo o paciente, né, ali na porta da emergência. Eu atuo na enfermaria, né? Então eu acompanho o paciente que eu internei na emergência e eu acompanho também o paciente no ambulatório. Então aquele paciente que eu dei alta, ele volta para que eu veja como é que ele está no ambulatório. Então é uma questão cultural. Se você for, mais uma vez, em Recife, você vai ter vários clínicos com consultório, mas aqui não tem essa cultura, né? Alguns clínicos têm receio de abrir um consultório, de abrir uma clínica, e não ter a demanda de pacientes, né, que vão buscar o seu auxílio, às vezes por desconhecimento. Clínico, deve ser um generalista, um recém-formado que abriu um consultório, né? Quando, na verdade, é um médico especialista. Muito bom saber disso. Está vendo como é bom assistir o programa Saúde em Evidência? A gente vai para um breve intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. E já estamos de volta e nesse bloco eu quero falar um pouquinho com o Dr. Otávio aqui sobre o impacto do clínico na saúde pública. Doutor, qual seria o impacto de um médico clínico ou dos médicos clínicos gerais na saúde pública? Se a gente pudesse, assim, de uma forma pontual, qual seria o grande impacto desse profissional quando a gente fala em saúde pública? Veja, o médico clínico, pelo treinamento, né, pela habilidade que é dada a ele ao longo dos 2 anos de residência, ele desenvolve a capacidade, tá, de diagnosticar e tratar 75% a 80% dos problemas clínicos que chegam até ele, né? Então, se você tem, numa emergência clínica, ao invés de um médico generalista, você tem um médico com residência em clínica médica, você tem uma possibilidade maior que esse paciente, na emergência, receba o diagnóstico correto e seja tratado corretamente. Por quê? Porque ele está sendo abordado, né? Ele está sendo cuidado por um médico que teve um treinamento maior, né? A mesma coisa serve para pacientes que estão em ambiente de enfermaria, em ambiente de UTI, né? No momento que eles são acompanhados por médicos que foram treinados para aquilo, né? Ao invés de um médico generalista, você vai ter mais diagnósticos certeiros, né? Você vai ter mais tratamentos corretos, você vai ter encaminhamentos para subespecialistas de forma mais correta, você não vai sobrecarregar tanto o sistema, né?
porque você tem um médico ali que está tendo aquele contato com o paciente e tem a capacidade e a habilidade necessária para diagnosticar e tratar o paciente de forma adequada, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque não estamos falando apenas dentro desse espectro de diminuir a fila ou de ser de o fluxo andar mais rápido, não só isso, mas de um diagnóstico mais rápido e preciso, que pode, inclusive, diminuir, pode não, certamente diminui e muito o risco de morte da maioria dos pacientes, né? Não, com certeza, sem dúvida. Então, por exemplo, eu já tive em alguns ambientes, né, de trabalho que, por exemplo, teve uma paciente, né, que há algum tempo atrás a equipe de clínica médica chegou a um diagnóstico de lúpus, tá? Eu não sei se todas as pessoas já ouviram falar sobre lúpus, mas lúpus é uma doença autoimune, tá? Que geralmente, quando se precisa do auxílio do subespecialista, ela é cuidada pelo médico reumatologista, tá? E aí, essa paciente era uma paciente que vinha sendo tratada há mais de um mês com um diagnóstico de síndrome mão-pé-boca. Síndrome mão-pé-boca, ou doença mão-pé-boca, é uma doença viral, tá? Que pode acontecer, geralmente em criança, né? Não é nem muito do campo da clínica médica, é mais do campo da pediatria, e é uma doença geralmente autolimitada, que vai durar ali uma semana. E essa jovem, era uma jovem de 26 anos, ela estava sendo, há mais de um mês, sendo considerado o diagnóstico dessa síndrome mão-pé-boca, né? Então, e aí quando entrou uma equipe de clínica médica para cuidar, que assumiu o caso dela, em menos de uma semana a gente conseguiu chegar ao diagnóstico de lúpus, tá? E mudamos a vida dessa paciente, né? Então, é um exemplo prático, né, do quão importante você ter um médico especialista, né, naquele objetivo que você quer, que é diagnóstico. Ele está ali no contato direto com o paciente e promovendo o cuidado necessário. Eu vou só complementar lhe perguntando quais seriam as estratégias que o médico clínico ele pode usar na promoção, no aumento da promoção de saúde pública. Veja, o médico clínico, como qualquer outro médico, ele deve atuar tanto no campo da prevenção, né, de doenças, no diagnóstico, no tratamento, no processo de reabilitação também, tá? Então, se você, por exemplo, é acompanhado por um médico clínico, aquele médico ele tem a capacidade de orientar você quanto à prevenção de várias doenças, né? Que vão desde doenças cardiovasculares, né? Uma insuficiência cardíaca, um infarto, um AVC, que podem ser evitados se o médico previne diagnosticando uma hipertensão, cuidando adequadamente dessa hipertensão, diagnosticando e cuidando de uma diabetes. Então, assim, o clínico ele pode atuar em todos esses momentos, né? Desde a prevenção, tá? Do diagnóstico precoce, né? Indicando de forma certeira o rastreamento de alguns cânceres, por exemplo, né? Sabendo em que momento indicar, até que idade indicar determinado exame, uma mamografia, um ultrassom de mama, um rastreio de câncer de pulmão para tabagista, né? Então, ele tem um impacto muito grande em todas essas áreas. Prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação também. Perfeito. Doutor Otávio, quando a gente fala, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente, claro, que enxerga ainda um ambiente de muita desigualdade social. Na prática clínica, como é que a sua especialidade pode minimizar essa desigualdade social? Veja, o clínico, eu tinha um professor, né, que falava muito isso. Ele dizia, basta você ter um estetoscópio, tá?
um livro para estudar e um paciente que você pode promover saúde, você pode clinicar, né? O verbo que a gente costuma usar na área. Então, assim, é uma especialidade que muitas vezes você pode fazer a diferença na vida das pessoas sem precisar de tanta tecnologia, tá? Perfeito. Então, cirurgia geral, por exemplo, e suas derivações, né? Urologia, cirurgia vascular, são especialidades que precisam muito de tecnologia. Eles precisam de um bloco cirúrgico, eles precisam de equipamento para fazer a diferença na vida das pessoas. E a principal arma do clínico é a conversa com o paciente. Eu ia dizer agora, um olho bem treinado, um Exatamente. ouvido, uma Exatamente. escuta ativa. Exatamente. Então, a gente, na formação de clínica, a gente vê o quanto sentar do lado do seu paciente, tá? Olhar para o olho dele, olhar nos olhos dele, ouvir o que ele tem para falar, quando começou o problema dele, o que é que está acontecendo, olhar ele da cabeça aos pés, examinar ele de acordo com o que ele contou para você. Então, isso já tem um impacto tremendo na vida das pessoas. Claro que a gente também precisa pedir exames, né? Os exames que a gente chama exames complementares, laboratório, exame de imagem, tudo isso a gente chama na E o medicina. nome já diz, né? Complementar. Complementar. Então, se é complementar, é porque tem o básico. Exatamente. E ainda me causa estranheza, no tempo em que nós vivemos, com tantos avanços na medicina, na saúde, a gente ir a determinados profissionais de saúde e não ser examinado. Esse é o grande problema. Eu digo isso porque não faz 2 meses que eu passei por uma profissional e, lógico, ela ouviu, escuta ativa, me olhou nos olhos, fez a anamnese, mas ela sequer me examinou. Pediu os complementares, e muitos. E não é uma médica jovem que eu pudesse sugerir, assim, talvez a inexperiência, insegurança, não. Pessoa de renome, antiga, e não tocar no paciente, não examinar o paciente, não auscultar o paciente, ainda me causa estranheza, doutor Otávio. E causa a mim também, Catarina, porque uma das grandes lições que eu tive durante minha formação na residência foi exatamente o que você acabou de falar, toque no seu paciente, tá? Então, isso deveria ser geral para todos os médicos, né? Mas no clínico ainda mais, tá? Você conversar com o seu paciente, você chegar a um diagnóstico sem tocar no seu paciente, não tem condições, né? E assim, eu vejo que isso é muito... Claro, eu sou um médico relativamente jovem, né? Então, mas ao ouvir os médicos mais experientes, a gente vê que isso é uma tendência atual de alguns anos para cá. Por quê? As pessoas têm muito fácil acesso a exames, né? A exames complementares, exame laboratorial, exame de imagem. Então, muitas vezes, eu não vou examinar ela não, porque eu já vou pedir esse exame aqui, eu não vou tocar a barriga dela não, porque eu já vou pedir um ultrassom de abdômen. E, às vezes, se você tivesse tocado a barriga da sua paciente... Até evitava de pedir evitava o um exame. ultrassom, evitava que seu paciente gastasse dinheiro. Que o sistema gastasse o dinheiro também, Que o sistema né? gastasse, entendeu? Então, assim, toque no seu paciente, tá? A maioria das doenças, elas são de diagnóstico clínico. Falando até da insuficiência cardíaca, que eu citei algumas vezes aqui, sim. A insuficiência cardíaca é um diagnóstico clínico. Muitas vezes a gente diz a um paciente, olha, o senhor tem insuficiência cardíaca. Ele diz, o senhor não vai fazer nenhum exame para me dizer isso? Não, insuficiência cardíaca é um diagnóstico clínico. A gente muitas vezes pede o ecocardiograma, o ultrassom do coração, para saber qual é o tipo de insuficiência cardíaca que o paciente tem. Mas é um diagnóstico puramente clínico. É um diagnóstico que é baseado na história do meu paciente, né? Na história do aparecimento dos sintomas e no exame físico, tá? Então, talvez esse fácil acesso a exames complementares tenha mudado um pouco o cenário e cada vez mais a gente vê isso, né? Pacientes se queixando ao examinar, você, doutor, o senhor é o primeiro médico aqui no hospital que tocou em mim, tá? Então a gente geralmente que é clínico, que gosta de conversar, que gosta de tocar no paciente, a gente escuta muito isso de muitos pacientes.
Então, é algo que a gente precisa trazer como reflexão, né? Que esse programa não é só para paciente. Certamente tem muitos profissionais de saúde que nos assistem também. Então, que você seja mais, que toque no seu paciente, né? Seja mais humano. A gente passou por uma época que parecia que tudo ia mudar. A impressão era que agora vai ser tudo diferente. Que era quando a gente falava da medicina humanizada. E parece que em algum momento se perdeu no meio do caminho e a gente ainda encontra muita desumanização no atendimento ao paciente. Infelizmente é complicado, né? Essa relação médico-paciente está cada vez mais complicada. Hoje em dia você tem um fácil acesso, né, ao curso de medicina, né? Você tem muitas faculdades de medicina, né? Não se há uma filtragem, né, tão importante como se tinha antigamente, sim, de vestibular e tal. Então, muitas pessoas acabam querendo entrar na medicina porque acham que vão ganhar mais dinheiro, porque acham que vão ter mais status, e às vezes a realidade da medicina é diferente, né? É o plantão, é você não dormir, é você ter que tocar no seu paciente. É uma ferida. Exatamente, entendeu? Não é aquele glamour que muitas vezes muitas pessoas antes de entrar imaginam. E aí, quando dão de cara com aquilo, se revoltam um pouco, eu não vou examinar e tal, e eu só quero a parte glamurosa da medicina, só a parte boa, e aí acaba tendo esse tipo de problema, infelizmente. A gente vai chamar um breve intervalinho, mas daqui a pouco a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e agradecer a você por mais uma vez estar aqui conosco. Estamos conversando com o Dr. Otávio Neto sobre médico clínico, que é tão importante, você já viu, né? Um programa incrível que nos despertou para a importância de ter um médico para chamar de nosso, um médico que verdadeiramente conheça o nosso histórico, para que possa nos auxiliar, né? Nos cercar de cuidados. E a gente fica feliz, doutor Otávio, em saber que você está como preceptor da residência médica do Hospital Regional de Arco Verde. Eu não sei você que está em casa, mas eu me senti, a sensação
é de segurança. Eu me senti mais segura agora, sabendo que você está lá. Conte um pouquinho para nós, aqui de Arco Verde, região, já que a gente está falando de um hospital regional, né, que tem tanta importância para várias cidades. Conta um pouquinho como funciona o teu dia a dia lá e como funciona essa preceptoria lá no hospital regional. Sim. Primeiramente, foi eu considero muito importante, né, o início dessa residência aqui no interior, até por aquilo que a gente falou, algumas perguntas atrás, em relação as pessoas muitas vezes não procuram o clínico por desconhecimento, né, da especialidade, do que ela faz, do que ele pode promover na vida das pessoas. E o fato de ter uma residência de clínica médica aqui talvez torne essa especialidade mais popular entre as pessoas, né? Então, lá na residência do Hospital Regional, como eu citei, eu atuo em três partes da formação dos residentes, né? Então, os residentes são médicos, né, recém-formados, que agora decidiram se especializar em clínica médica, como eu fiz lá no passado. E aí, eu atuo com eles na emergência, né? Então, a gente trabalha junto na emergência, eu acompanho eles no atendimento ao paciente grave, né, na emergência. Acompanho também eles, né, faço a preceptoria na enfermaria, né? Então, eu diariamente eu passo com eles os casos. Então, chegam pacientes novos ou já tem pacientes antigos, eles passam para mim como é que o paciente está, como é que o paciente tem evoluído com o tratamento que a gente propôs, em que andamento está o processo de obtenção do diagnóstico do paciente, se aquele paciente já tem condições de alta para casa, né? E a gente sempre discute cada caso, tá? Eu e outros preceptores, doutora Nelly, doutor Tomás, doutor Arilson também, a gente orienta os residentes nessa questão. E também no ambulatório, a gente tem um ambulatório que a gente chama ambulatório de egresso, é o paciente que recebe alta e a gente marca para ele retornar, para a gente saber como é que ele está, ou então dar continuidade ao cuidado dele a nível ambulatorial, sem precisar que ele esteja internado, entendeu? Então, assim, tá sendo muito bom, né? Trabalhar na minha especialidade, na minha cidade. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Eu digo que eu vou e volto sorrindo para o hospital, porque é muito bom a gente trabalhar com o que a gente gosta. Com o que gosta. E saber, assim, né, o ganho que é para... Tu tem quanto tempo que existe? Começou esse ano. Começou esse ano. Na verdade, começou ano passado a residência de clínica, mas esse ano é que ela ganhou um corpo maior. Ela ganhou mais preceptores, ela ganhou mais residentes, né? Mas ela começou ano passado. Então, isso é um assunto bem importante, né, para trazer tudo que é novidade a gente traz aqui no Saúde em Evidência e saber que agora a gente tem, né, bem recente na nossa cidade, no nosso município, e falando aqui de sextageres, a gente ter no Hospital Regional uma preceptoria em clínica, que a gente já entendeu, já ficou muito claro da importância desse profissional para nós. Então, a gente fica bem feliz e certamente isso já tem causado um grande impacto, né? Não, no dia a dia de vocês. Com certeza, né? O cuidado com o paciente é diferente, né? O maior número de diagnósticos que a gente tem conseguido chegar, o maior número de tratamentos que a gente tem conseguido impor aos pacientes. Então, assim, muda completamente o cenário de uma enfermaria, né? Quando ela tem sob a responsabilidade de um clínico, né, à frente. Tem alguns estudos até que mostram que até pacientes cirúrgicos eles são melhores cuidados por clínicos do que por cirurgiões. Como assim, né? Até polêmico falar isso, né? A gente aqui gosta de polêmica também. Mas às vezes o cirurgião ele opera, né, o paciente, né? Ele
propõe ali o tratamento cirúrgico para o seu paciente, mas alguns estudos mostram que no pré-operatório e no pós-operatório do paciente internado, muitas vezes ele é melhor manejado quando um médico clínico, né, faz a evolução dele do que quando aquele médico que operou ele, né? Então, às vezes, é melhor ter um médico clínico cuidando da evolução do paciente internado por uma cirurgia urológica, ortopédica, vascular, do que propriamente de ter o cirurgião que operou ele cuidando dele. Então, assim, o impacto é tremendo, né? Para a gente promover mais um cuidado melhor, um cuidado mais baseado em ciência, mais baseado em evidência científica para os pacientes aqui da região. Isso é muito importante porque hoje a gente não quebrou só um biscoito, a gente quebrou uma caixa inteira de biscoito com relação à mentalidade. Nós precisamos de verdade, né? À medida que a ciência vai avançando, nós precisamos também que a nossa mente, né, doutor Otávio, ela seja expandida para esse novo olhar, para essa nova percepção do paciente e do cuidado médico com o paciente. Não, com certeza. É interessante falar nessa questão de ciência, né? Eu acabei falando só das atividades práticas, né, que a gente faz, né? De discutir o paciente e tal. Por quê? Porque a residência médica, o formato de desenho, né, da residência médica, ele é mais prático, né? A gente diz que a residência médica é uma modalidade de pós-graduação lato sensu, né? Que ela é mais voltada para o campo da prática. 90% do tempo do residente é beira-leito, é tocando no seu paciente, em contato com o seu paciente, e 10% de atividade teórica. E dentro desses 10% de atividade teórica, a gente tem seminários, tem aulas, tem discussões de artigos, que inclusive essas discussões de artigos são comigo, né? A gente tocou nesse ponto da questão científica. Então, semanalmente, né, a gente senta, eu e os residentes, e cada um traz um artigo científico relevante, de impacto, né, que foi publicado na literatura da clínica médica, que pode mudar a conduta, que pode ajudar um paciente. Então, eu sempre digo para os meus residentes que eles vão estudar para o resto da vida, se eles quiserem continuar sendo um bom médico. Se eles quiserem continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, eles vão ter que estudar. Todo dia eles vão ter que ler um artigo, todo dia eles vão ter que revisar algo que eles já estudaram e perder um pouco mais de contato. Então, o mais importante é você fazer pelo seu paciente, mas fazer com embasamento científico, trazendo o que é de mais moderno, de mais impactante na saúde dele. Então, tem que estudar bastante. Fica aí a dica, né, para você que está se preparando para fazer esse curso, para tomar essa decisão na sua vida e para escolher essa especialização. Doutor Otávio, eu quero te agradecer. Estamos muito gratos pela sua presença hoje aqui e abrir as portas da TVLW mais uma vez para o Hospital Regional de Arco Verde, para que outros profissionais de todas as áreas, tá? Profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, sejam sempre muito bem-vindos aqui. Estenda esse convite lá, leve esse convite a todos os profissionais que estão lá, a diretoria. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Sempre que tiver alguma outra pauta que você julgue importante, pode entrar em contato conosco, a nossa audiência. Muito obrigada por mais um dia aqui conosco, por mais um sábado. E, doutor Otávio, muito obrigada e até a próxima, a gente fica aqui à sua disposição. Até a próxima, eu que agradeço, é sempre um prazer para mim falar de medicina, falar de clínica médica, e pode deixar que eu vou conversar com os colegas e eles vão trazer muita informação bacana para o pessoal. E no próximo sábado, pontualmente às 10 horas da manhã, o nosso encontro marcado. Eu aguardo você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.